Que beleza, a gente tem alguns segundos para as 8, mas já vamos começar, né? Buscando a sintonia, já deu ali, já deu ali. Estamos certinho? Então vamos fechar os nossos olhos, felizes e agradecidos por mais este dia, por mais este ano. Nós humanos, em nossa condição, dividimos o tempo em antes e depois, ontem e amanhã. Percebamos que os anos são ciclos, são oportunidades, e podemos, a cada recomeço, buscarmos a renovação de que tanto necessitamos. Neste último EMERGE de 2025, que nossos corações estejam agradecidos pela sublime oportunidade de refletirmos sobre a mensagem do Cristo, que se fez carne entre nós, para nos abrir os caminhos e deixar as pegadas. Ajuda-nos, Jesus, irmão querido, a seguir os teus passos e os teus ensinamentos. Que esta hora bendita nos ilumine as almas. Que assim seja. Muito bom estar aqui. Eu agradeço mais uma vez. Hoje menos nervosa, nem parece que vou desencarnar. Hoje estou mais segura. Agradeço o pessoal de casa também que está aí junto. Como prometido, né, na semana passada, nós vamos fazer o miudinho mais atento ao texto, às palavras que estão aqui, ao texto, à sequência que está aqui, sobretudo no Evangelho de Mateus, mas vamos continuar à vontade para conversarmos, porque desde o primeiro encontro, né, na terça-feira, dia 9 de dezembro, nós ficamos livres, e eu quero que vocês continuem livres, né, de casa e daqui, para falar o que vier ao coração, sobretudo depois da leitura aqui do texto, né, nos vem às vezes aquele pensamento, ou o pensamento que ficou guardado, né, recorrente aí durante a semana, que vocês falem para construir o EMERGE assim. E enquanto o Toninho terminava a oficina, eu estava aqui lendo, porque eu não fiz o para casa e não li em casa, mas eu estava lendo aqui a epístola de João, e eu gostaria de começar com o que está, se vocês não tiverem em mãos, só escutem e escutem com o coração. Pois está dito assim, ó, no capítulo, não voa, no capítulo 4, na terceira parte, as fontes da caridade e da fé, na primeira epístola de João, então capítulo 4, perdão, isso mesmo, deixa eu ver se é o 4 mesmo que voou, né? Então, não, capítulo 3, primeira epístola de João, no seu capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim: nisto saberemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O estudioso que preparou essa versão aqui, da Bíblia de Jerusalém, nos trouxe uma outra tradução para este versículo, que diz assim: e diante dele, Deus, nós convenceremos o nosso coração. Se ele chegasse a nos condenar, o nosso coração, de que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Neste trechinho, que fala sobre buscar nos tranquilizarmos, eu logo fiz uma ligação com a não preocupação, que é o objetivo da passagem que nós estamos estudando. E como que neste versículo, né, trazido por João, nós conseguiríamos tranquilizar o nosso coração? Na crença de que Deus nos conhece profundamente, perfeitamente, né? Deus conhece o nosso coração e, como o título de nossa passagem, podemos dessa forma abandonar-nos à providência. Podemos nos colocar no colo desse Pai. Sim, sim? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? A gente faz a leitura. Alguém gostaria de ler? Cristina ficou com uma cara pensativa. Se alguém quiser ler, estamos junto. Seria Mateus. Nos outros dias eu escrevi no quadro, né? Mas acho que a gente já está quase decorando.
A gente está lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 25 a 34. Pode ler, por favor. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Abandonar-se à providência. Vamos lá. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais... Espera aí que a folha saiu do lugar. Não é a vida mais do que o alimento... O vento. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo, queremos comer, ou queremos beber, ou queremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Muito obrigada. Na semana passada, nós conversamos e eu disse para vocês que a abordagem do José Damasceno Sobral, brilhante estudioso dos textos evangélicos, é uma proposta diferente. De não começar humildinho do comecinho. Seria de começar a partir do ponto que Jesus nos chama a atenção do contrário. Na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, não aparece a palavrinha mas ou a palavrinha porém, como a gente disse na semana passada. Porém, Sobral utiliza outra versão. Na versão dele, diz assim, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a diferença de uma tradução e outra, às vezes é isso mesmo, é uma palavrinha que um prefere, né, em detrimento de outra. Então, é importante a gente fazer a comparação mesmo das escolhas que cada estudioso e que cada tradutor utilizou. Então, na versão que o senhor Sobral utilizou para explicar, vem esse mas, e aí no finalzinho a gente até falou que em língua portuguesa, desde o latim é assim, né? Toda vez que tem o mas, que tem o porém, que tem o contudo, uma ideia contrária à primeira e que se sobrepõe a esta. Ora, Jesus não falou nada à toa, nem fez nada à toa. Se ele utiliza, né, uma ideia em oposição à outra, vamos ver qual oposição que é esta. Ele nos traz assim, ó, no fim do 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, a necessidade das coisas que nos tiram a tranquilidade, que nos deixam preocupados. Nós precisamos. A gente não vem falando, nas últimas temporadas, né, da importância da matéria. Nós não vimos que não há evolução se nós não vencermos a influência da matéria sobre nós mesmos. Então,
Jesus fala, dê certo que vosso Pai sabe, conhece a vossa necessidade de todas essas coisas. Aí vem o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então é como se fosse assim, ó, isso daqui está posto e é verdade. Há necessidade de todas essas coisas. O que não há necessidade é da gente ficar intranquilo. Vou utilizar essa palavra aqui. É a intranquilidade que nos tira o estado de produtividade. A gente não viu nas últimas semanas a própria definição da OMS de saúde mental? É um bem-estar que nos permite viver, ter saúde e ser produtivos. Não tem como, com a nossa mente ocupada com coisas que não nos compete realizar, que não tem nem jeito da gente fazer, ou que são frutos de nossa fantasia, não tem como sermos saudáveis e produtivos. Isso não é nem a doutrina espírita que está falando. Então, a própria ciência humana já nos diz isso. E Jesus, então, coloca esse contraponto. Tem um mas, então vamos ver o que tem depois do mas. Igual quando a gente fala assim, ó, tá chovendo, mas voa assim mesmo. A ideia que, quando está chovendo, a ideia é que a gente vai ficar dentro de casa, né? Só para a gente sentir a força do mas. Ou então, tá fazendo muito frio, mas quero sorvete. A ideia de que, quando está muito frio, a gente prefere alimentos quentes ou bebidas quentes, não é? E aí eu quero tomar sorvete. Então, inicialmente, a gente tem uma ideia contrária, mas é a segunda ideia. O que vem após o mas é que sobrepõe, né? Na lógica construída por quem faz esse tipo de enunciado. Os enunciados de Jesus, sobretudo nessa passagem, traduzem uma lógica muito elaborada e muito poética, como disse o Pastorino na análise dele, que nós também estamos utilizando. É uma lógica irretorquível e com graça poética. Eu achei tão bonito a forma como ele falou. Então, aqui o mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vem o versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, o senhor Sobral nos propõe que comecemos a analisar pela parte mais importante, já que teve essa construção sintática, né, de ter aí uma oposição. E o que vem no segundo termo seria o preferido por aquele que construiu ali o texto. Sobral diz assim, a maneira que nos parece melhor para o estudo dessa passagem é começando, portanto, do versículo 33. Esse mas dá um novo sentido às considerações de Jesus. Ele diz assim, buscai é um verbo no imperativo. Cabe a nós cumprir a determinação. Se a gente pensa o que o imperativo nos propõe, né? É um modo verbal que nos diz de ordens, que a gente pode dar com um tom mais ou menos amigável, e Jesus não falaria uma ordem assim, impositiva de uma forma assim, autoritária, né? Apesar de ele ter a autoridade suprema. Mas a gente vê que o imperativo também traduz conselhos, orientações, né, e sugestões. Então, como cada um quiser trazer para si este trecho, né, este imperativo que está aqui como uma ordem, né, se nós quisermos uma maneira de o que eu tenho que fazer, sabe quando a gente quer saber, quando a gente está com um filho pequeno, a gente queria ter uma receita, né, Duda? A gente queria ter uma receita do que fazer, mas não tem. Aí todo mundo fala, não tem receita. O problema é que a gente quer. Então, se a gente quiser uma receita, então Jesus está dando para nós a ordem, faz isso. Se a gente quiser um Jesus mais suave, né, ele está dando um conselho, buscai. Né? Então, o imperativo serve para ordens, conselhos. Pode ser uma sugestão? Pode. Mas eu vou preferir a ordem, porque eu acho que eu já estou molengando demais na vida, eu vou preferir a ordem. E ele diz, buscai o reino de Deus. Aí a gente dá uma paradinha. O que é o reino de Deus mesmo? É um reino com rei, né? Com túnica, com cajado, com trono, né? O que é o reino de Deus para nós? Acredito que todos aqui já ouviram, na sala virtual também, todos nós já ouvimos essa expressão muitas vezes. O que é esse reino de Deus que Jesus falou? Que é o que a gente tem que fazer primeiro, né? Ele diz esse buscai primeiro. Então, não tem que fazer nenhum esforço antes com coisa que é fácil, né?
Só fazer, virar uma chavinha e a gente consegue. Mas é isso, é buscar, antes de qualquer coisa, é buscar como a tônica de nossa vida, né? O que eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus. Mas o que é isso? É comprar um lote, né? É comprar um lote lá em cima. O que eu posso fazer para alcançar este lugar ou este estado, né? Que vai, sim, ser a minha fonte de tranquilidade duradoura. Já que ele diz, não vos inquieteis, não vos preocupeis. O que é para fazer primeiro é isso. Alguém gostaria de falar? Não? Eu falo. Então, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa no estado em que todas as virtudes que nós buscamos, elas estão consolidadas. É a minha forma de explicar. Se vocês, né, se os universitários, né, algo eu aprendi com o Show do Milhão. Se os universitários puderem colaborar, eu agradeço. Mas assim, toda a construção perfeita das virtudes que nós almejamos é o reino de Deus. Quando nós temos a justiça perfeita e duradoura, quando nós temos a calma, quando nós temos, né, eu costumo dizer, eu costumo pensar, né, que a justiça é algo imprescindível para nós alcançarmos o estado de reino de Deus, que não é um lugar físico que nós vamos pisar. É o estado, é a condição de nossas almas, né? Quando conquistarem as virtudes imateriais e fundamentais para que nós evoluamos. Então, a gente precisa de tranquilidade? Precisa. A gente vai construindo, né? Quando a gente fala assim, hoje eu estou sem paciência, é porque eu ainda não tenho. Quando eu a tiver, eu não vou perder hora nenhuma. Eu estou no caminho de construir a paciência, eu estou no caminho de construir a calma, eu estou no caminho de construir a paz de espírito, o entendimento, o amor profundo, todas essas virtudes, sendo o amor perfeito a última, né, a derradeira e a mais importante, quando essas virtudes estão consolidadas, né, alcançamos o reino de Deus. E ele não é um lugar que a gente pisa, é um estado de espírito, né? Gostaria que vocês complementassem, por amor a Deus. Então, estou aqui pensando junto com você. Primeiro, eu sinto que o reino de Deus em mim está em construção. Então, eu não me sinto com ele consolidado. Parece até um absurdo, né? Espírito milenar como eu sou. Milenar. Bom, mas enfim, sinto que está em construção. Penso que é um estado de consciência. É um estado consciencial que eu estou elaborando, porque eu estou me reconhecendo como filha de Deus, herdeira dele, né? Depois de um processo evolutivo lá do mineral, vegetal, animal, aí eu estou aqui, pensamento contínuo, né? Raciocinando, aí eu já estou num patamar onde eu já consigo consolidar melhor. No meu entendimento, ainda não consolidado, mas é o que você disse, construção. Então, eu penso que o reino de Deus, em mim, é esse estado de consciência de Deus como Pai, Criador, eu como herdeira dele, a caminho de ser filha do homem, como Jesus já é, não sou ainda, né? Considerando um processo de construção íntima, evolutiva. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente vai pensando e vai, né? E agora, ele também nos convida a ajudar na construção do reino divino no coração dos homens. Eu penso que esse é um segundo estágio. Ou talvez aconteça junto. Porque à medida que eu estou construindo em mim, eu estou refletindo isso na convivência com o outro também está construindo, e um vai ajudando o outro, sem necessariamente definir para o outro o que fazer, como andar, como agir, né? Então, é um estado consciencial, é de mim para comigo mesma, no encontro com Deus, na minha intimidade. Porque vai lá no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, não tem definição
de Deus enquanto forma, enquanto ser, enquanto espírito. Está lá. Inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Ponto final. Esse é Deus. E isso é o que os espíritos disseram que nós damos conta de entender por enquanto. Provavelmente não. É certo que Jesus já entende Deus de outra forma, já sente, percebe e se comunica de outra forma, mas nós vamos chegar lá. Então, para mim, é um estado de consciência, mas é consciência mesmo. Não é alucinação, não é cada hora pensando uma coisa, e é muito individual. Por mais, por exemplo, a Soninha, eu vou te usar como exemplo. Temos muita afinidade, né, Sônia? De ideia, de jeito de ser, mas o estado de consciência dela é um, o meu estado de consciência é outro. Por mais que nos afinizemos, que nos sintonizemos, porque a gente se acha muito parecido em várias coisas, discretíssimas nós duas. Mas ela está no estado de consciência dela e eu estou no meu. Mas um interferindo no outro de forma espontânea e natural. Porque, gente, a gente não observa o outro também nos observa. E isso é aprendizado. Né? Eu agradeço a sua colaboração e enquanto você disse assim, que a nossa busca, né, por construir esse estado é individual, mas ao mesmo tempo a gente, né, o que é primeiro ou se é ao mesmo tempo? Ajudar o outro na construção do reino divino em seu próprio coração. Acontece ao mesmo tempo, né? Porque o outro, como o Toninho sempre repete, o outro sendo o nosso material didático para evoluir, nós aprendemos com ele, ele aprende conosco, né? E nós estamos nessa troca bonita que nos eleva. Por favor, tá? Fernandinha. Bom, Cristina falou do Reino de Deus. Não vou falar, mas só citar a obra Jesus de Nazaré, pelo Espírito Irmão José Barnabé de Chipre, né, que é o irmão José, e Ricardo Batelli. No capítulo 22, né, Jesus e o centurião. Então, Jesus ainda é menino, lá pregando lá, e perante a Hanã, um dos lá do templo, né, dos juízes do templo lá, e pergunta para ele, falando sobre o reino de Deus, e perguntam para ele, o que é o reino de Deus? E ele responde, o reino de Deus é obra divina nos corações dos homens, é interior, como Cristina falou. Mas quero voltar um pouquinho no mas, né? Já que Cristina falou do reino de Deus, vamos falar um pouco do mas, na obra de Emmanuel, né? Pão Nosso, capítulo 79, tem uma passagem, um capítulo que Emmanuel fala o mas e os discípulos. E, citando Sobral, Emmanuel é um dos inspiradores, né, do estudo miudinho. Né, a gente sabe disso, vocês falaram aqui, citaram, e a gente não pode deixar passar essas oportunidades, porque quando eu fui convidado para integrar o ESD, né, das quintas-feiras, mas como coordenador e participando dos estudos, né, deixei de ser aluno, era virtual, e já fui também presencial. Já havia sido presencial também, já fazendo alguns estudos, mas aquele novo ESD, aquela nova forma, que avançaria, como avançou, como hoje, como estamos aqui no híbrido, então, tomou um cunho que hoje nós estamos falando de ESD, de EMEG, não só para o Barreiro, não estamos falando para Minas, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Né? E quando eu fui convidado, eu tive a intuição de estudar esse capítulo, o mas e os discípulos. Então, resumindo, como está dito aí, né? O mas, quando ele vem antes, está dizendo a respeito a você. Né? Mas, quando ele vem depois, é Jesus. Tipo assim, quando você é convidado para alguma coisa e você recusa. Olha, conheço Jesus, conheço tudo, conheço todo o caminho, conheço o Evangelho,
mas não estou preparado ainda. Deixa passar. Quando você já está engajado, você quer seguir, quando você quer dar o primeiro passo, que você quer encarar, que vai vencer o medo, você diz: sei que não estou preparado, sei que não estou ainda nessa condição de trabalhar, não sou ainda um trabalhador, um conhecedor, mas com Jesus, ou seja, falando todas as minhas dificuldades, mas com Jesus havia de vencer. Então é o mas e os discípulos, antes e depois. Isso mesmo, muito obrigada. E que a gente deixe os mas, né, para lá, né? Eu ia falar outra coisa, vamos deixar para lá, porque a gente coloca muito mas, né? A gente coloca muito e se, muito mas. Sobral ainda diz para a gente que o verbo buscar, né, escolhido aí por Jesus, buscai. Quando a gente busca alguma coisa. E Jesus já falou o que é para fazer. Não tem nem a desculpa de eu não sabia, né? Não tem aquele eu não sabia. Para quem não sabe para onde vai, todo caminho tá bom? Mas não, Jesus ele falou o que é para fazer, utilizou o imperativo, falou, presta atenção. Se fosse mineirês, ele falaria, né, com toda licença, mas se fosse mineirês, ele falaria, presta atenção. Busca o reino de Deus. É assim que você vai vencer essa inquietação aí, né? E aí, Sobral continua e diz assim, o reino de Deus não é lugar, nem vem com aparência exterior, pois se encontra no íntimo de cada um. É estado de alma e, certamente, estabelecido o reino de Deus no íntimo de cada criatura, ele tem tendência a exteriorizar-se na conduta da criatura renovada. E a sua justiça, como ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque não é para buscar só uma coisa, não. Buscai o reino de Deus, a criatura ficará renovada. Aí ele complementa, a sua justiça é porque sem justiça não há retidão. Sem justiça não há retidão, e sem retidão não há reino de Deus. Então é como se a gente não estivesse fazendo o negócio direito, se a gente busca, então se eu busco, então esse estado de espírito em que as virtudes estão realmente consolidadas em meu íntimo, mas eu não busco a retidão e eu não busco a justiça, essa minha busca tá assim, tá mais ou menos. Ela tá capenga, né? Como diria minha avó. Porque falta o básico. Consciência tranquila. E isso a gente sabe bem, né? A gente sabe quando errou. A gente sabe quando não faz o máximo que a gente pode. A gente sabe quando faz o que não deveria fazer, não é? Então, assim, por mais que a gente necessite de ouvir conselhos, necessite estudar bastante, a gente já sabe o que é para fazer, não é? Então, a consciência tranquila, ela é um patrimônio do espírito e que te ajuda a construir efetivamente o reino de Deus no íntimo da criatura. Alguém deseja falar? Senão eu continuo, eu disparo, né? Vou continuar. Não, ele diz assim, essa indicação do fazer primeiro tem tirado muitas pessoas ao longo do tempo, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse pedacinho tirou muitas pessoas ao longo do tempo da convivência com as outras, na tentativa de se isolarem para conseguir, então, já que isso é o primordial, já que essa é a premissa dada pelo Cristo, então percebendo que essa é a parte importante, esse é o conselho ou a ordem que Jesus nos deu, né? Ordem, puxão de orelha ou conselho, né? Sereno. A gente vê que se esse, Cristina, ele gostaria de falar, que se ele se esse é o conselho, buscai o reino de Deus e sua justiça primeiro. Muitas pessoas então buscaram afastar-se da sociedade. Eu até lembrei do que a gente falou aqui na oficina, do estar no mundo sem ser no mundo, né? A gente estava falando sobre o santificar. Como é que foi? Santificar a nossa postura? Mundanidade. Santificar a nossa mundanidade. E é isso mesmo. Santificar o nosso dia a dia, ou estar no mundo e imerso na matéria, não significa ficar lá isoladinho, numa ilha deserta, só tem você e você mesmo. Aí seria, ouso dizer que é bem mais fácil, né? Porque o difícil é estar em contato com o outro, que é espelho de nossas imperfeições.
Aí é que vem a falta de paciência, porque na verdade você não tem paciência. Aí que vem a intranquilidade, porque na verdade você vive, né, num estado totalmente contrário à paz. Então o outro não tira o seu sossego, é porque você não tem paz. Mas quando você está sozinho, você está fazendo só o que você quer. Você está fazendo só o que te deixa, de certa forma, equilibrado. Então, essa advertência do Sobral eu achei interessante, e eu nunca tinha pensado que quando Jesus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas, ele não disse que você tem que pensar só nisso e fazer só nisso, vivendo uma vida santa e alijada do resto da sociedade. A matéria, ela é essencial. Então, se eu estudo que é importante a simplicidade, eu não uso mais minha correntinha, não uso mais meus perequetê, não coloco mais, não pinto cabelo, não posso, porque eu tenho que ser simples. E aí eu começo a viver uma ilusão e uma fantasia de simplicidade. Ela não existe no meu coração, não é? Então, assim, estar no mundo não é fugir das coisas que existem no mundo. Se eu tenho minha casa, se eu tenho um carro, se eu tenho saúde, porque às vezes a gente pensa em patrimônios apenas os quantificáveis, né? Aqueles que a gente tem, inclusive, documento de posse, mas a gente tem outros bens, saúde, possibilidade de aprender, possibilidade de falar, não é? A gente tem tantos patrimônios que nos foram emprestados e muitas vezes a gente não pensa nessas coisas e se ilude achando que buscar o reino de Deus é apartar-se de todas essas coisas, não é? E esse fazer primeiro não é bem assim, é fazer antes de todas as coisas, é colocar isso como uma premissa de nossas vidas. Se você não tiver esquecido, eu te dou a palavra. Esqueci não. Graças a Deus. Sobre essa questão da matéria, logo no iniciozinho do cristianismo primitivo, surgiu uma vertente de pensamento que ela foi muito perigosa, ela foi combatida até por Paulo, que chamava gnosticismo. O que eles pensavam? O problema deles era a dualidade. Se tudo que é espiritual é bom, então, invariavelmente, tudo aquilo que é material é ruim. Uhum. Então, a gente tem que desprezar a matéria. E com isso, eles incutiram muitas ideias que até hoje persistem, de que a ideia daquilo que é material é ruim. Então, se eu estou na matéria, eu tenho que anular a matéria completamente, porque tudo aquilo que provém da matéria é ruim. E a gente sabe que não é bem assim. A matéria, tudo aquilo que é material, é um elemento neutro. O que a gente faz o uso dos bens materiais que nós possuímos é o que vai dar um tom positivo ou negativo para aquele bem, né? Mas eles tinham essa ideia, os gnósticos, né? Que tudo aquilo que vem da matéria é ruim. E lá no iniciozinho do cristianismo a gente já tinha essas reflexões sobre isso. Paulo já as combatia na época. Alguns irmãos do protestantismo, eles colocam isso como heresia, do catolicismo também, né? É uma heresia que eles pregavam no iniciozinho lá do cristianismo, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós espíritas, porque se a gente tem um conhecimento do lado espiritual, quer dizer então que a gente tem que anular todo o conhecimento que a gente tem sobre a matéria, tudo aquilo que é material é ruim. A gente se pergunta, se a matéria é ruim, por que Deus a criaria? Né? Por que a gente estaria encarnado num corpo material se é um corpo que invariavelmente vai nos levar ao erro? Então é o seguinte, eu posso desprezar o meu corpo, se meu corpo, a carne é fraca, então eu vou desprezar o meu corpo, já que meu corpo é que vai me levar para o inferno, que vai me levar a cair em pecado, então eu vou desprezá-lo totalmente? Não. O que vai dar um bom uso ao meu corpo é o meu espírito. Quem eu sou na minha essência, né? Então a gente sempre relembrar esses conceitos também, acho que é importante. Muito obrigada. Isso é muito importante. E se é o corpo, né? A gente costuma dizer que a carne é fraca, né? Então, eu tenho que desprezar essa carne, sendo a nossa vida, né? A nossa encarnação uma oportunidade de um eu perdi. Sendo a nossa encarnação uma oportunidade única, né? A nossa vida é única e preciosa demais. Então, se a gente pensa que, não, esse corpo aqui, eu pegando o microfone, se a gente pensa que esse corpo é que me faz ficar refém dos sentimentos, lembrando aqui da saúde mental, então, se eu estou nesse corpo que é suscetível a sentir tantas coisas que, às vezes, o meu espírito, entre as encarnações, já se encontra bem mais equilibrado, mas a gente sabe que quando o espírito reencarna,
a própria força da matéria faz com que muitas coisas que ainda não estão solidificadas no coração venham à tona. E aí ele pode, inclusive, incorrer em erros que ele já sabia que não precisava, né? Percorrer caminhos que ele já sabia, fora do corpo, que não ia dar certo. Mas vem para a matéria. Ora, então, se o problema é o corpo, é só a gente ir embora. É uma premissa equivocada. Esse corpo é importantíssimo. É com ele que nós estamos aproveitando essa oportunidade única na história de cada um. Na história de cada um que será contínua, que será definitiva, né? Uma vez criados, nós nunca morremos. E é cada retorno à matéria, essa matéria que muitas vezes nós inferiorizamos ou demonizamos, a culpa é dela. Não, a culpa não é dela. A culpa é nossa, que cedemos às influências e ao peso de um corpo que sofre, não é? E querer fugir às dores e aos sofrimentos do corpo, muitas vezes faz a gente tomar decisões equivocadas, de prazeres que são efêmeros, e aí a gente vai se complicando, né? Eu vou avançar, se ninguém quiser falar mais nada. Eu acho estranho quando a Jussara não pede o microfone. Eu acho estranhíssimo. Aí eu olho para um, aí tem hora que eu faço assim. Que são as pessoas que sempre participam, né? Aí eu faço assim, você não quer falar? Porque tem muita coisa para eu falar, mas eu sei que vocês também têm. Aí eu fico assim, não é possível, não vai falar. Você está me olhando assintosamente, é por isso que eu vou falar, tá? É porque me ocorreu já esse pensamento um pouco antes, quando o Clauber falou de santificar as nossas mundanidades, né? Então, é Sartre que fala que o meu inferno é o outro, né? Porque ele me lembra das minhas imperfeições, das minhas dificuldades. Ele que fica aqui, ó, me cutucando todo, falou, Sônia, você não é esse docinho todo que você está querendo parecer dentro da casa espírita. Lembra de quem você é lá na sua casa também, não é? Com quem você está lidando, não é? No trânsito eu sou educada, tá, gente? Mas, às vezes, dentro de casa, a gente perde a linha. Mas aqui é uma beleza, não é? Todo mundo, aqui é todo mundo, minha irmã. Mas aí vem aquela parte da epístola, né? Que a gente iniciou aqui falando, quando a gente se condenar, quando o nosso coração nos condenar, lembremos-nos de Deus que nos conhece. Pois é. Mas se você e eu também conseguimos ser essa pessoa florzinha, é porque a gente já está construindo essa florzinha de açucena. Né, a gente já está construindo essa possibilidade, né? Isso já é uma possibilidade, porque já é um recurso que a gente consegue acessar. O que a gente precisa fazer é fazer isso mais vezes, em mais espaços e com pessoas que a gente julga que não precisa. Ô, Fernanda, não é? Porque a gente tem hora que julga as pessoas que a gente vai dar a nossa melhor face, né? O Toninho quer falar, mas isso que Sônia trouxe, eu acho importantíssimo. Aqui a gente é irmão, tem que ser irmão sim. Aqui não é lugar da gente ficar desequilibrado, não. Aqui é laboratório, aqui é oficina, aqui é templo, aqui é hospital, aqui é escola. Quanto mais a gente exercitar isso aqui, melhor, gente, porque aí a gente melhora isso em casa, melhora isso na fila do supermercado, quando o caixa está lá tranquilo, e você está lá no 10º lugar lá da fila, com o carrinho cheio. Né? Essa semana eu passei por isso. Eu estava com a dor na lombar e tentando embalar as embalagens. E eu estava lenta, e por mais que eu conseguisse acelerar, eu não conseguia, porque não tinha ninguém para me ajudar. E eu sentindo a dor na lombar. E o rapaz que ia levar a compra para mim em casa não tinha chegado, estava quase lá para me ajudar. Aí um jovem estava esperando. Ele disse assim para a caixa, será que eu já não posso ir colocando? Eu tenho pouca coisa. Aí eu já vou agilizando. Ela falou para ele assim, você precisa esperar por ela.
Sabe por quê? Porque quando você está embalando, o outro também espera. Ô, gente, eu fiquei encantada com a moça do caixa. Ela falou isso com uma tranquilidade. Eu me coloquei no lugar dele quando eu fico impaciente e fiquei pensando, não, gente, ninguém sabe, porque a lombar estava doendo tanto, começou a doer dentro do supermercado. Dentro do supermercado. E eu mal conseguia guardar as coisas. Talvez se eu falasse assim, gente, alguém me ajuda, porque minha lombar está doendo demais. Talvez teria sido melhor. Aí ela responde isso, olha, se fosse você embalando, outro teria que esperar. Desse jeito. Eu nunca vi um caixa conversar assim. Falei, gente, a gente aprende o exemplo do outro. Você imagina quantas pessoas que essa moça atende numa carga horária de supermercado. Quantas pessoas que ela fica ali pedindo calma e paciência. Então, esse tipo de coisa, assim, você está certa. Aqui a gente é irmão, mas aqui tem que ser mesmo. Porque quando a gente desequilibra aqui, gente, pode pedir socorro. É para falar assim, olha aqui, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui, mas Toninho, me socorre. Cláudia, me leva no atendimento fraterno. Né? Arruma um passe com urgência para mim. Porque se aqui a gente não se esforça minimamente, como é que vai ser nos outros lugares? Eu sempre vi a casa espírita como um laboratório. Eu me esforço ao máximo para ser mais alegre, mais afetuosa, mais atenciosa, porque eu sinto que isso me habilita para o mundo. Não resolve tudo, mas habilita, né? A senhora quer falar, dona Mirene? Se quiser, a gente cede a palavra. Não, eu só queria fazer uma colocação, Fernanda. Você está nessa abordagem do 33, né? Como mais relevante. Aí, quando você falava do reino de Deus, eu fiquei pensando, mas aí eu resolvi não falar, mas eu falei, não, mas peraí. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos falar, né? A Cristina trouxe um comentário muito interessante e ela fez uma progressão, acho que bacana para a gente, que tem, pelo menos, uma perspectiva de entendimento da visão espiritual da nossa progressão para a gente alcançar esse reino de Deus. Olhando para o texto, olhando para o escrito, o reino de Deus é muito simples. Porque Jesus apresenta ele assim, muito simples. Ele descreve para a gente inúmeras parábolas, inúmeras histórias, e todas são relatos com pessoas simples, de ações simples, demonstrando para a gente que é simples conquistar o reino dos céus. E a simplicidade da conquista está exatamente no exercício das pequenas ações. Não é para a gente pensar de forma grandiosa, monumental, uma construção absurda de sentimento para a gente conquistar esse reino de Deus. É para a gente pensar nas pequenas atitudes, nos pequenos comportamentos. É a massificação da simplicidade que vai nos permitir alcançar essa monstruosidade de construção de sentimento. É fazendo simples a cada instante que a gente vai conseguir fazer o colossal numa única vez que a gente precisar fazer. Então, como a Cristina acabou de colocar, eu acho que de forma, muito tranquila para todos nós, é no laboratório da casa espírita que muitas vezes nos sentimos assim, nesse exercício de fraternidade, que a gente vai exercer a simplicidade dentro de casa, na fila do supermercado, no trânsito, né, nas convivências as mais diversas que a gente puder imaginar, mesmo diante de situações que possam nos parecer o fim do mundo. A maior dificuldade que eu tenho é temporário. Porque no exercício do simples, isso também vai ser resolvido. Então não é para a gente, às vezes, projetar o reino de Deus, o reino dos céus, como aquela imensidão de coisas que eu preciso realizar para chegar lá. Você pode estar no reino dos céus
hoje, aqui, agora. Ele está dentro da gente, ele não está fora. Se a gente ficar projetando isso de forma exterior, nós estamos tentando alcançar um reino dos céus que não existe. Porque quando Jesus coloca nas parábolas a comparação com a simplicidade daqueles camponeses, daqueles agricultores, daqueles pescadores, os mais humildes, são de coisas que eles carregam dentro. É o íntimo. É como eles lidam com aquilo. Então acho que é muito interessante a gente tentar buscar essa forma de ver com mais simplicidade, porque torna a caminhada muito provavelmente mais leve. Eu quero conquistar o reino do céu, porque quem aqui não quer ser feliz? Todo mundo quer. Quem aqui não quer parar de morrer? Todo mundo quer. Quem aqui não quer parar de adoecer, de ter problema, de sentir angústia, de passar por dificuldade? Todo mundo quer parar com isso. Não é? Todos nós queremos transpor esses obstáculos. É a simplicidade, a conquista de cada ação, a mais pequena possível, é que vai permitir que a gente alcance isso efetivamente. Isso. Eu sabia que alguém ia dar a deixa. Eu sabia. Eu não sabia que era deixa. Presta atenção se não é deixa. Eu já iria dizer, mas não com esses exemplos, né? E a espiritualidade vai soprando, né? E é por isso que é importante a gente comentar no EMED. Às vezes vem aquele negócio assim, eu sei que a pessoa que está aqui na frente tem um tempo correndo, mas o tempo não é nosso. Aí, às vezes, eu vou... E só na hora que eu falo é que aquela inquietação passa, né? Você acabou de dizer o que eu já ia falar, mas você disse com outras palavras e muito benditas. Sobral diz assim, ó, o onde e o quando, Jesus também nos indica. O que é para buscar, ele disse, o reino de Deus, o reino dos céus e sua justiça. Mas o onde e o quando, o como e o com quem, isso também está planejado. Ele diz assim, ó, como, com quem, onde e quando mais nos convém, mais interessa a nossa evolução de espíritos imortais, assim temos a função mais adequada. A esposa, os amigos, os chefes, os colegas que merecemos. No local que mais nos favorece, na época mais conveniente. Repetindo, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é mais importante para a nossa construção íntima do reino de Deus. Não é mesmo? E às vezes a gente vai abandonando as pequenas oportunidades, né? Tá na hora de lavar a vasilha, mas tem que lavar com boa vontade, né? Tá agradecido que a vasilha tá suja porque você se alimentou? Tá agradecido que tem muito copo na pia, mas é porque a sua família tá ali? Porque se você tivesse sozinho, ia ter só um. Sabe? Então, são as pequenas coisas. E sabe quando a gente tá doente e não consegue alimentar? Não é? Tem a comida, não está faltando dinheiro, não está faltando alimento, mas a gente não tem o apetite ou a condição de deglutir ou processar os alimentos. Então, as pequenas coisas, e isso é porque eu citei 3, 4 exemplos, né? Ai, nossa, meu marido me tira do sério, ou minha esposa me tira do sério, nossa, meu chefe, nossa, meu vizinho, detesto ele, não sei. Mas, e a gente vem aqui bater no peito e dizer que é espírita. Se é espírita, é cristão, bate no peito e diz que é cristão, retomando o que nós estávamos falando na outra terça. Como ser cristão fazendo o que a gente vem fazendo? Tem que escolher um lado, não é? Porque na passagem anterior, Jesus disse, não se pode servir a 2 senhores. Então, que nós escolhamos um lado, porque não está dando certo. Não tem como construir esse estado, né? Esse estado que nos aproxima de Deus, que é o reino de Deus, não tem como caminharmos nesse terreno se a gente não está em dia com as pessoas, se nós temos adversários, e temos muitos. Nós temos muitos, é claro que nós temos muitos. Os que nós fizemos nesta encarnação e os que foram, né? E os que são nosso patrimônio, nosso patrimônio de outras eras. Né? E nós estamos sempre em contato com essas situações, mas a gente abandona a oportunidade de reparar os nossos erros
Porque a gente não repara os nossos erros somente com aquela pessoa, diretamente a quem nós praticamos o mal feito. Se eu tenho um débito, não é com a pessoa, é com a lei de Deus, é com a justiça. Não está falando aqui que é para a gente buscar o reino de Deus e sua justiça? Então, se eu tenho um problema de relacionamento, eu não tenho um problema de relacionamento com A. Eu tenho que exercer um bom relacionamento com todos, com o alfabeto todo. Que aí eu consigo reparar o que eu fiz com A. Né? Porque às vezes A já foi, A já avançou, já foi para outros espaços e eu estou aqui me relacionando mal e criando novos débitos com B, com C, com D. Não é? A já foi. E aí ele diz assim, ó, nesse empenho, seremos pais de famílias responsáveis, seremos empregados diligentes, seremos chefes dinâmicos, seremos pessoas mais compreensivas, seremos amigos dedicados, seremos criaturas ideais em qualquer espectro ou aspecto, natural que dentro do nível de nossa evolução. E aí, Sobral começa a analisar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente ainda está na busca e a gente está querendo o acréscimo. Mas primeiro vamos buscar direito onde, quando, com quem nos é importante para o nosso espírito. Parar de reclamar tanto das pessoas que estão ao nosso redor, porque sempre o problema é o outro, né? O inferno é o outro, como nos acrescenta a filosofia. O inferno é o outro, nunca eu, mas eu sou o outro de alguém. Então é importante que nós saibamos que o outro não é o inferno, que o outro é a nossa oportunidade de crescer e ainda levar o outro, se ele quiser. Porque temos, graças a Deus, o livre-arbítrio. E que nós, linkando aí com as nossas propostas de fugir da preocupação excessiva e da ansiedade que nos adoece, cultivando os bons pensamentos que nós vamos fugir dos pensamentos que adoecem. Não tem jeito, não sei quem é que falava isso, mas todo mundo repete, né? Não tem jeito de plantar abacaxi e querer colher morango, ou qualquer flores, né? A gente planta problema e colhe problema, não é mesmo? Não tem jeito da gente fazer uma coisa e esperar outra. A gente tem hora que é bem incoerente, para ser bem eufêmica, para ser bem suave aqui. A gente nós somos pessoas muito incoerentes. A gente quer o reino de Deus, mas não tem feito. Então é para fazer primeiro. E esse primeiro é, como premissa de todas as coisas, a busca da justiça e das virtudes que são patrimônio para o nosso espírito. Todas as coisas ficam, né? O que nos acompanha? Quem nós somos, o que nós aprendemos, o que nós somos capazes de vibrar para o mundo, não é mesmo? E aí diz assim, ó, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se está falando de acréscimo, é porque eu já tenho alguma coisa. A gente muitas vezes fica vibrando na falta e na escassez. Mas Jesus disse que quando a gente fizer essa primeira parte, a gente vai ter acréscimos. Olha que interessante, a gente não vai ter o básico, a gente não vai ter o necessário, a gente vai ter o acréscimo. Às vezes a gente pensa assim, mas o básico é o alimento. Depende. É claro que o nosso corpo precisa de alimento, mas a gente tem um pensamento pautado no excesso, não é mesmo? A gente vive uma lógica do excesso, a gente vive uma lógica que constrói a escassez. Aquilo que sobra na mesa de um é o que falta na mesa do outro. Jesus não falou para a gente buscar a justiça? Né? Então, tem como a gente pegar, a gente andar por todos os, analisar essa passagem por todos os caminhos. Justiça social, né? A gente já falou semana passada sobre a natureza sofrendo um colapso, está colapsando porque nós não temos justiça. Não temos justiça na hora de explorar os recursos que Deus nos dá. Ele nos provê. Uai, já não está posto que este corpo precisa de proteínas, sais minerais, água, oxigênio. Algum químico faz o oxigênio que nós respiramos?
É algum especialista que faz a água que nós bebemos e que está lá ó, brotando das nascentes que nós estamos estragando, poluindo, acabando com a mata ciliar que ajuda que essas nascentes recebam mais água da chuva e fiquem abundantes? Ou seja, Deus nos dá. Ele está falando que se a gente fizer aquele mínimo, agir, buscar justiça e o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Mas a gente nem percebe que o básico já tem. Ele criou esse corpo, porque pai e mãe, eles não cria o corpo, não é? Ali existe o encontro de células e de condições para que a vida se faça. Nenhum pesquisador conseguiu fazer uma pessoinha, né? A vida depende exclusivamente de Deus, não é? Ah, não, mas a ciência está quase. Eu acredito que a ciência está quase provando a existência de Deus, porque não tem jeito, né? É só separar, olhar para a natureza em si, né? A beleza, a perfeição, o equilíbrio e todas as leis que foram descobertas e não inventadas por nenhum ser humano, né? Mas aí a gente pensa, esse corpo que Deus nos deu a vida, não é? E ele provê. Você precisa respirar? Eis o ar. Respira. E o que a gente faz com os nossos pulmões? Acaba com eles. O que a gente faz com o ar para a gente e para todo mundo respirar? Polui, suja, não é? A gente precisa se alimentar. A gente não precisa se alimentar de todas essas coisas que, inclusive, destroem o nosso corpo. Oi? A Jussara quer falar, por favor. A gente precisa falar. A gente precisa falar. A gente precisa se alimentar. Ela precisa falar mesmo, que eu já estou até errando o verbo. A gente precisa comer, mas a gente acha que o que a gente precisa é o que a gente deseja. Mas lá no versículo que nos foi, né, ofertado aqui na intuição para a gente começar, Deus é que conhece. Quando vocês estiverem tranquilos, busca Deus. Fernandinho, eu estou presa no buscar lá atrás. Não consegui sair dele, não. Mas agora você está, né, trazendo aí para nós, me ocorreu a imagem do Einstein. É uma história que contam dele, que eu nem sei se é verídico ou não. Meu pai gostava de repetir. Que ele estava num grupo entre alunos e tudo mais, né? E aí os alunos fazem umas perguntas fora da sala de aula, e ele pergunta assim para um deles, a hora que termina a conversa: eu estava vindo de lá ou de cá? Aí os alunos: não, o senhor estava vindo de lá. Ele falou assim: ah, obrigado, então é porque eu já almocei. E vai para o outro lado. Então, assim, o foco era outro. Era outro. E o buscar, que está me prendendo desde o início, é o para dentro. É o para dentro. Então, assim, muitas vezes eu me perdi na busca do reino de Deus, sabe? A primeira intervenção que eu queria era porque Mateus usa reino dos céus. Sim. E a Bíblia de Jerusalém nem traz reino de Deus, ele traz seu reino. Né? E o Mateus é meio rigoroso nisso por causa do público a que ele se dirigia. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, né? São expressões equivalentes. Essa busca íntima, ela é analisar o estado da gente, como a Alcione coloca, olha para dentro e observa o que você está sentindo. Em cada momento, o que eu senti agora? Por que eu senti isso? Não é o outro é o outro. Ele é um indivíduo, vai caminhar, que bom que eu amo, que bom que me ama, que a gente compartilha, um ajuda o outro. Vários ajudam entre si, são grupos, mas a busca não é coletiva. A busca é individual e ela é para dentro, ela não é para fora. Então, eu tenho que analisar por que eu estou com tanta vontade de falar, que eu estou ansiosa. E por que eu estou ansiosa? A gente tem que fazer igual criança, multiplicar os porquês. Sim. Por que eu estou sentindo isso? Por que ela me falou e me impactou o coração? Outra pessoa fala a mesma coisa e não acontece nada. Então, é esse estudo meu, das minhas reações, do meu sentimento. Está aí a simplicidade do Evangelho de Jesus. Porque, independente do que estiver acontecendo do lado de fora, os questionamentos são íntimos. É por isso que o estado de céu ele pode ser exercido no meio do inferno, para ficar um contraste bem grande, né? Não é o lugar onde eu estou que vai determinar se é céu ou inferno. Ontem eu ouvi o Walterson aqui, né, na palestra de segunda-feira, pela primeira vez na vida,
nunca tinha observado a preguiça pelo ângulo que ele colocou aqui, nunca. Ontem ele me tirou um peso do coração, e ele nem sabe disso. Porque ele falou que a preguiça é quando intimamente o nosso espírito busca paz interior. Olha que coisa interessante, não é? Ele falou isso aqui ontem, eu fiquei perturbada, me deu aquele impacto em casa, assistindo pelo virtual. Né, Sônia? A Sônia estava também na sala lá. Eu falei, de onde que o Walterson tirou isso, gente? A minha cabeça deu um nó. Eu falei, nossa! Para mim, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. E é o menos pior porque ele me impede de cometer os outros. Eu estou com tanta preguiça que ele não me deixa cometer os outros 6. Né? Então, essa era a minha visão da preguiça. Ontem ele trouxe esse ângulo da preguiça como sendo aquilo que me deixa mais quieta, que eu não quero reagir, eu não quero sair, eu não quero contato, né? Aí a gente fala assim, eu estou com uma preguiça. Não, você está buscando paz interior e não está conseguindo. É por isso que você caracteriza, coloca essa faixa, essa etiqueta da preguiça. Então, olhar para dentro de uma forma inesperada, né? E entender e compreender o nosso espírito e auto-perdoar, construir o reino dos céus é isso. Não é de fora, é de dentro. E a gente está sempre buscando fora. Para mim, reino dos céus é quando eu conseguia manter um tripé. Trabalho profissional bem cumprido, salário garantido, contas pagas. Primeiro ponto. Segundo ponto, família. Prioridade. Adoeceu aqui, está precisando ali, está ali, eu estou junto, estou dentro. Terceiro ponto, doutrina espírita. Atividades né, doutrinárias que me garantissem paz de espírito, né? E com o tempo eu fui vendo que não é bem assim. Porque na casa espírita eu me sentia quase que na obrigação de alguma tarefa assistencial. Durante um bom tempo a gente fez campanha do quilo, né? Lá no Amor e Trabalho e tudo mais. E isso traz uma satisfação enorme, mas não resolve. Só isso não resolve. É claro que a gente vai procurar na casa espírita as tarefas com as quais a gente se identifica. Falo muito, 35 anos de exposição doutrinária. Quantas palestras? E me deparei preparando o estudo da próxima quarta-feira, né, com as fontes de referência que elas me deram, as meninas da quarta, muito amigas, né? E uma das páginas lá foi para mim, eu tive que parar. Eu falei, essa página não é para o estudo da quarta-feira, essa página é para eu escutar. Porque o Emmanuel está falando exatamente para as pessoas que falam, né, e falam de Jesus, mas ainda não agem de acordo com o que ele ensinou. Então, cadê? Né? Meu tijolinho, meu reino dos céus deu um break ali. Eu falei, eu tenho que parar aqui agora. Acabou, parei de preparar o estudo. Falei, agora é a hora. Meu coração está exigindo prioridade e eu preciso olhar para dentro, sossegar meu coração, né, para poder entender e conseguir continuar. Então, assim, independente do que eu estou fazendo fora, esse reino está sendo construído. Né? É para dentro, gente. Eu não consigo sair do buscar e para fora, ainda não dou conta. Quanto mais eu olho, mais ele vai se enfiando para dentro, mais profundo fica, mais difícil para mim de abordar, entendeu? E já passei, me desculpe. Não. É a próxima, né? Se Deus quiser. Eu agradeço. Enquanto o Clauver vem, né? Você vai ficar aí ou vem para cá? Então, enquanto o Clauver vem, até deu uma riminha, né? Vem. Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao seu comentário, ao de cada um, os comentários que também foram feitos no íntimo do coração e que tocaram quem precisava deles, né? Sabemos que os 2 planos da vida estão aqui e que bom que o reino dos céus e a sua justiça, a justiça de Deus, a justiça dos céus, né? Como é desse reino, não é tão difícil assim. Jesus veio nos mostrar que é na simplicidade que a gente consegue, né? Obrigado, Fernandinha. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, antes de tudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar reunidos em seu nome, estudando um pouco mais sobre o seu Evangelho. Lhe agradecemos, Senhor, por este ano que passou, por toda a oportunidade que tivemos de estar mais próximos de Ti, através do estudo, através do trabalho. Nos auxilie, Senhor,
a fim de que todo esse material que coletamos neste ano de 2025 seja um material que iremos utilizar com todo afinco no próximo ano para corrigir as nossas imperfeições, para levar, Senhor, a vossa mensagem para todos aqueles corações que se relacionam conosco de alguma forma. Nos inspire, nos oriente, que nunca nos falte a oportunidade do trabalho e do aprendizado, Senhor. Nos auxilie em nossas dificuldades mais íntimas, sobretudo, Senhor, aquelas as quais ignoramos ou sequer nos damos conta que as temos. Auxilie os nossos familiares, auxilie ainda, Senhor, a todos aqueles irmãos, encarnados e desencarnados, que estão passando por momentos de aflição, de dificuldades. Que o Senhor possa levar o amparo a cada um deles, Senhor. Em especial, na noite de hoje, gostaríamos novamente de pedir em favor de nosso irmão Valmir, que se encontra hospitalizado, tarefeiro dessa casa, que ele possa estar recebendo, Senhor, através da equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, o amparo necessário para o seu restabelecimento. Cuide dele, Senhor, assim como todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bom restinho de semana a todos, boa noite e até ano que vem.